Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla-Hit, trazendo aqui mais conteúdos para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos. Estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do canal da ESPN Brasil. Também tem os donos da bola, Rio de Janeiro, também TV Ney Casagrande trazendo aí novidades para vocês sobre o Flamengo. Também, né? Já estão na tela os professores aqui, ó. Roger Machado, Felipe Luiz, porque hoje tem Internacional e Flamengo, 17ª rodada. Jogo adiado, atrasado, chame como quiser, mas será realizado hoje. E destacava agora há pouco o amigo Lúcio Silveira. Mais de 50 mil pessoas, gigante da Beira-Rio lotado. E vamos então acompanhar as prováveis escalações, começando com o Colorado de tanta gente. Quando eu falo Colorado de tanta gente, Lúcio, me fale 3 nomes históricos do Colorado. Puxa vida. Vamos lá, Fernandão, Falcão e Mais Figueroa. Tá bom. Rapidinho, né? 3 ou mais, hein? Já tem um monte de gente chorando já. O Colorado de Paulo Roberto Falcão, de Dona Elias Figueroa, de tanta gente, de Fernandão, que está no céu. Hoje com Roger Machado, Rocher, Bruno Gomes, Cleiton ou Clayton? Cleiton. Cleiton, Vitão e Bernabé. Tá jogando bola o Bernabé. Thiago Maia, Rômulo, Tabata, Alan Patrick e Alampa. Jogador, hein? Wesley e Borré. Com ali a opção do Gabriel Carvalho. Ele deve sair do time do Gabriel Carvalho para a entrada do Tabata hoje. É uma possibilidade. Jogo mais pesado, o Gabriel Carvalho caiu um pouquinho de produção, natural, né? Menino ainda também. Vinha muito bem com o Roger. O Gabriel Carvalho e o Bernabé são tudo do Roger Machado. O Cleiton, ele lembrou de um antigo Cleiton, ou era Clayton, aquele que jogava de volante? Clayton. Que ele era Clayton. Eu pensei que você ia falar de Cleiton e Cledir. Também Que pode também ser. tem a ver com Porto Alegre. Que são colorados. Flamengo de tanta gente. Fale 3 nomes, Eugênio. Do passado do Flamengo? Históricos. Vou fugir aqui do lugar comum? Isso que eu quero. Então tá bom. Fale. Vou falar aqui o Flamengo de... lugar comum. Andrade. Boa. Flamengo de Carlinhos Violino. Coisa linda. Olha aí. Flamengo de Dida, o ídolo de Zico. Coisa linda. Hoje com Felipe Luiz, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Eric, Everton Araújo, o Adílio dos tempos modernos, Gerson Alcaraz, Plata e Bruno Henrique. Flamengo de tanta gente é o Flamengo de Bruno Henrique, campeoníssimo, jogando muita bola em 2019. Bruno Henrique que está suspenso, vamos lembrar, né? Do primeiro jogo da final. Isso. Da Copa do Brasil. Até por isso também. Foi expulso, né? A certeza que ele joga, foi expulso contra o Corinthians na semi, então o Flamengo não poderá contar com ele no primeiro jogo contra o Galo. Professor, enquanto você fala sobre o jogo, eu me lembro que o Flamengo está em 4º e o Inter está em 5º, mas não lembro a pontuação. 2 pontos de diferença. 2 pontos, né? Esse é o jogo do pulo do gato, né? Eu acho que mais do que isso... 54-52, não é isso? Boa. Olha 54 Flamengo, 52 o Internacional. E se você olhar... Mas o Flamengo tem 2 vitórias a mais, hein? Muito empate o Colorado. Mas se ganhar hoje, passa o Flamengo e entra no G4, professor. Se você olhar um pouquinho mais para baixo, vai encontrar o São Paulo. Tá aí pertinho também. São Paulo está com 51, ponto a menos que o Inter. O Inter passou o São Paulo nesse final de semana. E daí para baixo tem um vácuo maior de pontos. O G6 está bem isolado. Então, isso significa que esse jogo aí é um jogo de pulo do gato, inclusive para pretensões de fase de grupo de Libertadores no ano que vem, o que é uma coisa muito importante. Claro. Isso mexe no teu calendário, te dá tranquilidade. O Flamengo ainda tem a opção da Copa do Brasil, caso seja campeão. E o Botafogo brasileiro. O Inter não, né? A Libertadores, o Botafogo, né? Pode ser campeão da Libertadores e abriria uma vaga aqui no Brasileiro também. É verdade. Né? Mas principalmente para o Inter é tudo, né? Porque o Inter, nas outras Copas, ele perdeu todos os caminhos. Esse trabalho do Roger, muito consistente, né? O Inter simplesmente não perde mais. Não perde mais e achou seu jogo. E demorou um pouquinho para pegar essa velocidade, né? O Roger ficou 11 jogos sem a primeira vitória, 10 jogos para ganhar o primeiro jogo. Tinha muito empate ali, você registrou agora, e o questionamento já pintava também, né? Com 10 jogos. Tinha um incômodo dos jogos a menos, né? Aquela história. O Inter tinha muito jogo a menos por conta de tudo que aconteceu em Porto Alegre. Então ficava aquela história. Quando o Inter não ganhava, muita gente até chegou a falar em rebaixamento, coisa que eu nunca acreditei. Mas naquela toada das derrotas seguidas,
houve uma certa pressão para que o trabalho do Roger, enfim, embalasse. E embalou. E a gordurinha O que ele fez para embalar esse Inter, para o Inter chegar nessa condição hoje? Bernabé, Borré fazendo gol, volta de Alan Patrick. Quem que ele tirou? Tem dois jogadores muito dele, né? Como eu citei ali, o Bernabé, que não jogava com o Tchatcho, é uma situação do Roger, especificamente, e o Gabriel Carvalho também, que não jogava com o Tchatcho Kudê. Então, são dois jogadores que ajudaram muito o Internacional, o Bernabé segue ajudando, o Gabriel, como eu falei, também caiu um pouquinho, mas são símbolos dessa era Roger, que ainda é bastante curta. O Borré ganha a posição com gols, não muitos, mas o suficiente, porque o Valência não estava fazendo gols, então bastava 2, 3 gols para que o Borré dissesse a posição é minha, me dá a 9 que eu vou jogar. O Alan Patrick volta a jogar futebol, porque o início de ano dele foi muito Antes de tudo, ele volta a jogar, né? Porque É. teve um tempo que ele estava fora. Parado também, e o retorno dele foi sem o mesmo brilho, por exemplo, da temporada O passada. time perde muito, hein, quando o Alan Patrick não joga ou tá mal. É. Coração do sem time dúvida. ali, não é? Não há dúvida. O encaixe da defesa aconteceu também com o Vitão e Mercado, que não está agora. E aí o Cleiton está ainda numa fase de adaptação, digamos assim. Bruno Gomes é Roger Machado. Muito Roger Machado, porque o Bustos vai embora, função, né? ele anoitece em Porto Alegre e amanhece em Buenos Aires, o Bustos. Literalmente, foi isso que aconteceu. Ele saiu de noite, no outro dia de manhã estava fazendo exame médico no River. E o Inter não tinha lateral direito. Não tinha. O Bruno Gomes é encostado ali para ajudar, para colaborar com o professor, e ele vai se adaptando, vai encaixando, e hoje Achou é o titular da posição. Não se a posição. fala mais sobre isso. E do outro lado, o lado do Flamengo, que tem já no domingo, né, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então, óbvio que até lá o Filipe Luiz ainda terá alguns dias de treinos, mas talvez como um jogo, pensando em acertar o time, não sei se ele vai usar esse jogo de hoje pensando na final, mas de qualquer maneira o Flamengo não pode pensar em largar o brasileiro, em poupar, porque exatamente se ele perde hoje, ele perde a posição para o Internacional. E não é garantia que ele vai ser campeão da Copa do Brasil. Então esse jogo de hoje é fundamental também. O que você pensa, Eugênio Leal? É um jogo, sim, fundamental, confronto direto, né? É o jogo que o Abel gosta de chamar de 6 pontos, porque Ai, que amigo! se você ganha, você, além de fazer 3 pontos, tira 3 de um adversário direto, que hoje é o adversário mais direto do Flamengo, né? É o Inter. É quem está na briga direta com ele ali por uma vaga. O Flamengo está um pouquinho atrás de quem está acima e está muito perto do próprio Inter. Só que o Flamengo tem nada menos do que 10 desfalques para o jogo de hoje. 10 desfalques. É claro que eu estou contando nisso aqueles que já estavam fora há algum tempo, mas são desfalques, né? Claro. Então você bota o Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha e vai. Aí não tem nem o Carlinhos para jogar, que está machucado também. Você vai somando. Hoje não tem Davi Luiz. Olha a lista. Olha você, Eugênio. Você chamou, pô. Essa produção é fantástica. Olha ali. Alex Santos não joga. De La Cruz, Davi Luiz, Léo Pereira. Arrascaeta suspenso, hein? Então, hoje, por exemplo, vai ter que botar a dupla que já foi um dia do Bragantino, né? Léo Ortiz com o Fabrício Bruno na zaga. Eugênio, essa lista, além de Pedro, Cebolinha e Vinha. Se você somar, dá Não os 10 voltam do mais esse Eugênio. ano. Dá 7, 3 nas observações. Aí você soma isso, algumas mudanças que a gente viu ali na escalação, que devem ser feitas, é o que se comenta, é o que se especula, pelo Filipe Luiz, pensando no jogo com o Galo. Que seria o Varela na lateral direita para descansar o Wesley e no lugar do Gabigol, o Plata. Que aí eu já me pergunto, porque se você descansar o Wesley, tudo bem, que é um jogador muito físico, que corre muito, vai e volta o tempo inteiro, tá jogando a temporada inteira, então, ok, descansa o Wesley, mas o Gabigol não vejo hora de descansar. Ao contrário. Pelo contrário. Descansou bastante, né? Eu ia O falar já isso. descansou muito, ele tem que pegar ritmo de jogo. Ele vem de um ano descansando. Então eu não entendo. E acho até que ele foi, para mim, o melhor jogo dele foi contra o Juventude no sábado no Maracanã. Então, agora que está embalando... Vem vai no tirar. crescimento, começando a ganhar um pouco mais de ritmo. Acho que seria importante para ele jogar hoje. Mas se ele for poupado, talvez a gente possa interpretar de uma outra forma, porque o próprio Filipe Luiz já elogiou o Plata jogando como centroavante. Porque tem velocidade, se movimenta bem, tem boa finalização, que é uma boa opção. Então ele pode também estar usando o jogo de hoje para ver se
Está o enxergando Plata joga uma contra o opção ali, Atlético. onde ele não A enxergava. presença do Varela não tem um pouquinho de Bernabé aí também? Para marcar o Bernabé, que é a grande saída do Internacional? Não sei se o Varela é exatamente um grande marcador, assim, nesse nível. Mas talvez. Para ficar Mas mais eu acho que a grande Wesley. questão do Bernabé é segurá-lo na defesa, né? Porque o Flamengo vai procurar explorar ali as costas dele. Eu entendo essa questão. Não é exatamente marcá-lo, mas impedir que ele suba tanto ao ataque. Eu entendo essa questão que o calendário pede e tudo, mas é uma pena tirar o Wesley nesse momento. Pelo que ele vem rendendo, ele vem de boas partidas, ele vem de uma sequência boa. Eu acho que essa preocupação com o Bernabé faz sentido. Se ele viu os últimos jogos do Inter, ele percebe que é ali que tem que estancar. Agora, se o Varela, ele entra, como disse aqui o Lúcio, não é só o Bernabé. Tem o Wesley que cai ali também, que é um jogador importante de ataque do Inter. O Alan Patrick faz sociedade ali também. É. Então, o Varela é um jogador que se queimou com a torcida do Flamengo. Por ter ido lá para participar, lá para ajudar os amigos torcedores do Peñarol que estavam envolvidos na confusão semana passada. Ah, mas se joga bem, faz gol, tarará. Se joga bem, faz muito bem. Se joga mal, soma. Vão lembrar. Tem uma pergunta A torcida importante. vai lembrar, Bomba vai relógio, aquele bomba relógio, tá torcedor ali do esperando. Peñarol que foi lá, etc. Então ele tem um jogo de muita dificuldade. Presta atenção nisso aqui que vai aparecer agora na nossa tela, amigo Eugênio. É só a classificação, a tabela. Por que a tabela? Porque se o Flamengo vencer, amigos, Lúcio, professor e Eugênio, ele vai a 57. Tem uma vitória mais que o Fortaleza, passa o Fortaleza, mas a questão não é o Fortaleza. Vai a 57, faltando 7 rodadas. 4 pontos do Palmeiras, 7 pontos do Botafogo. O Flamengo ainda pode sonhar com o título? Se vencer, Sonhar pode. é o Flamengo. Sonhar pode sonhar. Sonhar, não. Mas o foco nesse momento do Flamengo de título é a Copa do Brasil. Que tá ali na esquina, ó. Domingo, primeiro jogo é no Maracanã, né? Primeiro O jogo em Brasileirão casa. tá ali na esquina, 7 rodadas acaba, mas essa de hoje, Mas 8 7 pro Flamengo. rodadas vai até o mês que vem. Termina só em dezembro. Essa esquina está mais longe. Ali no domingo, esse domingo agora, hoje é quarta-feira, domingo tem o primeiro jogo da final, que é a final para o Flamengo. Tem que fazer o resultado no Maracanã. Então, o foco nesse momento não é o brasileiro. O brasileiro é bom permanecer no G4. Mas se Para se ganhar, garantir ali, se por acaso não então ganhar você não vê a chance. Copa do Brasil. Não vê chance. Não, tem chance. Tudo pode acontecer, Abel. Até o Inter pode entrar nesse bolo aí em caso de Pode vitória. acontecer, né? Sim. Mas o O treino... Inter está um pouquinho atrás. Se Mas ele o vencer, ele foco- vai a 55. Ele ainda estará a 9 pontos do Botafogo. O treino do O foco brasileiro do já Flamengo foi, é a Copa do os dois. Brasil. Tanto para o Flamengo quanto para o Inter. Porque não é só uma questão deles, é questão de ruir tudo para Botafogo e Palmeiras. E Isso não Fortaleza. vai acontecer. E Fortaleza, que está na E frente. como vai ficar a cabeça do Botafogo passando para a final nesses próximos 30 dias? Vai abandonar o brasileiro? Não, O Botafogo? ao contrário, né? Nenhuma chance. O Botafogo tem Imagina. que ir por tudo, né? Pela glória eterna? Não? Não, mas a Glória Eterna, ele vai jogar hoje. Passando hoje é É só só mais um 30 jogo. de novembro, não é? Daqui a um mês. Que dia é hoje? Mês de brasileiro. aí. É um mês, não tem a menor possibilidade. A sua pergunta, eu respondo. Não existe a menor possibilidade. Vai ficar um mês pensando na Eu final só da acho- Libertadores? eu só acho Nem que Na pode. liderança do Brasileirão? Nem Eu só pode. acho que é o seguinte, pensando em brasileiro, o Botafogo tem um jogo marcado na semana da final da Libertadores com o Palmeiras. Aí, Sim, mas antes disso tem quantos jogos? Sim, esse jogo, que pode ser a grande final do campeonato, vai levantar uma briga política Mas está definida a para data? que esse jogo seja adiado. A data é no meio de semana antes da final da Libertadores. A data base. Daqui, o Botafogo passando hoje, deve confirmar hoje a sua vaga na final contra o Atlético da Libertadores, vai se estabelecer uma questão. E aí? Joga com o Palmeiras uma partida provavelmente que vai decidir o Campeonato Brasileiro. É a última rodada? Não é a última rodada, peraí, mas Eugênio. depois dela faltará uma ou duas. Antes dessa rodada, que é a 36ª com o Palmeiras, Duas, então. tem 4 ainda jogos pro Botafogo pelo Brasileirão. O Botafogo vai... Rodada 32, 33, 34, 35. Jogos de muita 12 responsa. pontos ainda Tem é que pro jogar. Palmeiras e pro Botafogo. Tem é que Botafogo. jogar para aliviar Mas eu o acho peso que do ainda. jogo Mas o que eu estou falando, que provavelmente será uma final de Campeonato Brasileiro. Eu acho que os dois vão continuar nessas 4 rodadas ali,
disputando, talvez um pouquinho mais perto. Daqui a pouco pode ser até que o Palmeiras passe um pouquinho, fica um ponto na frente. Ou o Botafogo distancia. Mas eu acho que vai chegar nessa semana muito próximo um do outro, tendo ainda depois mais 2 jogos. Botafogo vai a Porto Alegre na penúltima rodada com o Inter. Se o Inter continuar ganhando... E fecha... Eu acho que a grande questão do Botafogo agora... Eu acho que é o Botafogo com São Paulo e o Palmeiras com o Fluminense, na última rodada. Não é isso? Na rodada 38. Esses jogos aos quais o Abel se refere, eles são muito importantes, inclusive, para tentar tirar o peso desse jogo com o Palmeiras. O Botafogo tem a chance, inclusive, de tentar abrir essa vantagem. Botafogo tem. De repente ele abre. Não tem moleza para ninguém. Você falou a rodada 37, Isso. Inter e Botafogo, mas é Cruzeiro e Palmeiras. Boa. O Botafogo tem Vasco, clássico. Depois Cuiabá em casa. Vai a Minas com o Galo. Recebe o Vitória. Vem a São Paulo com o Palmeiras. Porto Alegre com o Inter e fecha com o São Paulo em casa. Sim, mas é a sequência difícil pro Palmeiras também, pros dois. Não, é equivalente para todo mundo. Rápido intervalo no Futebol 360. São times próximos, na tabela. E são times muito próximos, por isso que eu tava falando. Então vamos mostrar os campinhos aí, Michelete, é isso? Campinhos, Inter e Flamengo hoje, no Beira-Rio. Rocher, Bruno Gomes, Cleiton, Vitão e Bernabei, Rômulo, Thiago Maia, Alan Patrick, o Bruno Tabata, Borré e Wesley. É o Inter para hoje. Uma observação aí, vocês querem falar alguma coisa do Inter? Não, só o mercado, com o jogador de defesa que continua afastado, mas em linhas gerais é isso daí, não tem uma ou outra peça que vai mudando. O Inter, agora, que deu link, o Inter mudou, deu link. Agora, é o jogo para o Flamengo. Se o Flamengo quiser ainda continuar sonhando com alguma coisa, ele tem que vencer esse jogo hoje. Eu acho que, já vou antecipar, eu acho que o Flamengo não vence esse jogo hoje. Tá pagando 4,50, inclusive 1,85 o Inter e 3,45 o empate, Luiz. Eu até depois queria dar uma olhada na tabela, a gente vai mostrar, né? Porque realmente é um jogo perigoso pro Flamengo, já, além de se afastar do título, que ele já não vai ganhar mesmo, mas assim, começa o Inter a encostar, daqui a pouco tem o São Paulo, né? Não tá tão garantido assim a Libertadores direta pro Flamengo, né? Ele tem que se cuidar mesmo, é um jogo difícil. Sormani, Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, o Everton Araújo, o Pulgar, Gerson, eu, Alcaraz, Plata e Bruno Henrique. Esse é o time do Flamengo. Tem jogadores de fora aí, né? Entre eles a gente sempre olha e não vê o Arrascaeta, né? E o De La Cruz? O De La Cruz também. Bom, esse é de vidro, né? Esse aí não dá pra contar muito com ele. E cadê o Gabigol, gente? Pois é, isso que eu ia falar. Gabigol é banco. Tá no banco, Só pra vocês saberem, seu irmão, Luiz e Flavinho. Arrascaeta, Léo Pereira, suspensos, tá? Por isso que o Fabrício tá ali, né? Cebolinha segue machucado, Vinha segue machucado, Pedro só ano que vem, Luiz Araújo machucado, De La Cruz machucado, Alexandro e Davi Luiz machucados e vou contar o Carlinhos, por respeito ao profissional, também contundido. Então, são jogadores. E o Gabriel vai ficar no banco? Eu acho o Internacional favorito pra esse jogo. Eu acho. Você olha o time do Flamengo. O Flamengo tá um fim de feira danado, hein, gente? Tudo bem, tá na final da Copa do Brasil. Mas tô falando em termos de Campeonato Brasileiro. Tá um fim de feira danado. Entendeu? Você olha pra esse time, você vê esse Flamengo jogar... Esse não é um bom Flamengo, com todo respeito aos jogadores que estão entrando aí, não enche os olhos, viu, pra falar a verdade. Vamos ver aí a classificação que você pediu, Luiz. Classificação do Brasileirão Betano, com 31 rodadas para quase todo mundo. O Flamengo chega a 31 jogos hoje, assim como o Internacional. Finalmente, hein, o Quesada, a gente vai ter ali na primeira página só o Atlético com jogo a menos. E na segunda página, só o outro Atlético com jogo a menos. É bom lembrar, o último jogo, que curioso, o último jogo do Atlético Paranense é contra o Atlético Mineiro. Só que eles ainda têm um jogo devendo do primeiro turno. Então eles vão nessas... Eles têm um jogo devendo do primeiro turno. Do primeiro turno ainda. E a última rodada é Atlético Paranense e Atlético Mineiro. Olha, o que você falou, Luiz, se o Inter ganhar o jogo hoje, que é uma possibilidade mais do que concreta, o Inter vai a 55 e passa o Flamengo, deixa o Flamengo na quinta colocação. E aí o Flamengo fica na alça de mira, como se diz, do São Paulo, que fica 3 pontos atrás. Você tem toda a razão, esse jogo pro Flamengo também não é um jogo desimportante, não.
É um jogo importante. Porque, claro, o Flamengo tá na final da Copa do Brasil. Se for campeão, ele pega uma vaga direta na Libertadores. Mas vai pegar o Atlético, não é qualquer adversário. Então, assim, eu acho que ele vai classificar para Libertadores porque tem vaga pra caramba, ainda pode aumentar, assim. Mas assim, tem que se cuidar mesmo, tem que abrir o olho. Vocês descartam o Flamengo se ele vencer hoje? Se ele for para vocês descartam? Vai para 57 pontos, fica 7 pontos atrás do... Eu acho que já foi, agora já foi. Pela regularidade de Palmeiras e Botafogo. Mas são 7 em 7 jogos. Sim, ok, mas o Flamengo, o Botafogo e o Palmeiras também estão ganhando. Eles têm que perder. Eu acho difícil que os dois percam. Exatamente. Não acho difícil que o Flamengo venha ter um desempenho de beirando aí a 90% até o final. Não, acho provável. Tá, então, deixa eu falar uma outra coisa pra vocês. Com o jogo do final de semana aí, Botafogo e Vasco, Corinthians e Palmeiras. Quem que o Flamengo enfrenta? Me ajuda aí, porque a minha conta é a seguinte. Digamos que o Corinthians vence o Palmeiras, certo? Que é um resultado que pode acontecer. Sim. Que o Vasco vence Nossa, olha Elô pulando ali fora quando você falou isso. Que o Vasco vence o Botafogo, que também é um resultado que pode acontecer, certo? Sim. Certo? E aí o Flamengo vence hoje o Internacional, Flavinho. Vai e vence 57. o jogo do final de semana. Vai a 60. Vai a 60. E aí ficaria 4 do Botafogo. Na verdade, é Flamengo e Atlético a final da Copa do Brasil, o próximo jogo no domingo, né? É isso, dia 3/11. Aí então aí depois ele joga contra o Cruzeiro fora de casa na quarta, dia 6. A gente não pode descartar em caso de vitória do mesmo, Flamengo. a final da Copa do Brasil Gente, já de semana, não estava nem lembrando disso. Mas, gente, é o seguinte, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Você olha para o Flamengo, o Flamengo tem 10 jogadores que estão de fora, lesionados, etc e tal. O Flamengo vai se poupar para essa final da Copa do Brasil, entendeu? Eu acho que o Flamengo vai entrar em campo, se o Internacional demora, eles vão ganhar, óbvio. Mas é mais para cumprir a tabela do que pensando em ganhar, para tentar ganhar o brasileiro, etc e tal. Eu acho que o foco do Flamengo tá na Copa do Brasil, até porque no ano passado o Flamengo não ganhou nada, nem o Carioca. Nesse ano, ganhou o Carioca. Já caiu fora da Libertadores e está praticamente fora do Campeonato Brasileiro. Então eles vão focar em cima disso, porque senão você vai dizer o seguinte pro torcedor do Flamengo: olha, do companheiro, 2 anos vocês ganharam um Campeonato Carioca. É para isso que vocês gastam dinheiro? Esse cartel que você me mostra para dizer que é o melhor time do Brasil? Então o Flamengo precisa dar uma resposta pro seu torcedor e pros adversários também. Entendeu? Ganhei um título importante em 2024, porque em 2023 passou em branco. O desempenho do Flamengo nos 2 últimos anos é ruim. Pelo dinheiro que ele gasta, pelo elenco que ele tem, é decepcionante o desempenho, mesmo ganhando a Copa do Brasil, hein? Mesmo ganhando a Copa do Brasil. É porque não chegou à final da Libertadores do ano passado. Por exemplo, chegou à semifinal. Foi isso? Foi semifinal que o Flamengo chegou? Não, quartas de final. Aí ele foi realmente muito decepcionante. Perdeu pro Olímpia. Isso. Aí, Copa do Brasil tem essa chance agora. É o primeiro jogo que vai ser no Rio de Janeiro, né? O primeiro jogo da Copa do Brasil é no Maracanã. O Atlético Flavinho, decide em casa. Esse Inter e Flamengo ainda é do primeiro turno. Eles vão se enfrentar na 36ª rodada e o jogo será esse jogo é atrasado do primeiro turno. Esse é o Campeonato Brasileiro mais louco da história. E não é momento de falar, mas só um teaserzinho pra gente pensar lá na frente. Que bagunça o calendário, né? Mas teve muito. Teve as enchentes. Mas mesmo assim, é uma confusão, teve cara. As enchentes. Final da Copa do Brasil, num final de semana que você tem a reta final do Campeonato Brasileiro. Mesmo que não tivesse tido esse problema, né, seríssimo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Pô, tem que começar a repensar melhor isso daí. Tá muito zoneado, cara. É uma confusão danada. Sabe, os caras não conseguem, é o que você falou, Flavinho. Os caras que cuidam disso, parece que eles não entendem. Eles não conseguem fazer nem tabela de futebol de botão, cara. Porra, cara. É um negócio incrível, meu. É uma bagunça, pô. Palpites para Inter e Flamengo. Vamos lá. Quem começa? O técnico Felipe Luiz, ele mencionou que Luiz Araújo e Cebolinha, entre aspas, estão vendo uma luz no fim do túnel em relação a retorno. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Será que eles podem voltar essa temporada ainda? E eu fui dar uma apurada. O que me falaram é o seguinte, gente, que a Comissão Técnica do Flamengo até tem a expectativa, o otimismo de ver o Luiz Araújo voltando ainda em 2024. Inclusive, existe uma previsão interna, tá, gente? E assim, isso aqui não é uma especulação. O Vene Casagrande disse que o Luiz Araújo pode voltar
ainda em novembro. Calma, existe essa possibilidade. O departamento médico trabalha com isso. Ele está fazendo trabalhos que não tem impacto, enfim, ele até postou outro dia nas redes sociais, ele correndo numa esteira que não tem impacto. Então, assim, é algo que está sendo tratado com muita cautela. Já